Eita. Mandado bem é diferente, né? Ou é muito unção, ou é muito treino. É muito treino. Glória a Deus. Opa, desculpa, Peraí. gente. Ô, pai de Manuel, ficar um pedacinho. Tem um teclado aí, ó. Ah, tem. Show. Deixa um teclado pra tu aqui, ó. Ô, Glória. Um pedezinho, ó. Só filé. Eu sei que você ouviu muita zoada agora, né? No louvor, né? Mas agora é hora de você abrir o teu coração, ficar atento ao que Deus vai falar com você nessa noite. Amém? Louvamos, pulamos, mas esse é um momento muito importante do culto. A Bíblia fala que a fé ela vem pelo ouvir, mas a santificação ela vem pela prática daquilo que nós ouvimos. E a gente precisa ouvir, entender e colocar em prática. Mas a gente só entende se a gente escuta. Então não é hora de você conversar com ninguém agora, é hora de você conversar com o Espírito Santo. Quando a palavra pegar, você diz, oh glória, aleluia. Entendeu? Quando der um perfect, né, em você, assim, um golpe, um Hadouken, aí tu diz, glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Tem seus mãos para cá. Fica à vontade, viu, cara? Aleluia. Relaxa. Deus, eu quero te louvar pela vida do David. É, sim. Tu já tinha separado ele desde aquele dia, Senhor, para ele estar aqui. Eu sei que tu falou com ele, eu sei que tu ministrou o coração dele. Então, Senhor, faz ele fluir nessa noite no nosso meio. Faz ele, Senhor, trazer, Senhor, colocar para fora aquilo que tu falou nos ouvidos dele, aquilo que tu ministrou no coração dele. Nós queremos, Senhor, a tua voz, nós queremos a tua palavra, nós queremos, Senhor, aquilo que tu tem para nós nessa noite. E o David é o canal, Senhor. Então usa o teu filho Em nome de Jesus. nesse lugar. Que todo nervosismo vai embora. Que todo pensamento contrário vai embora. Senhor, tu é aquele que nos traz aqui nessa noite. Só estamos aqui por tua causa. Não é sobre nós, é sobre ti, Senhor. É, sim. Então flui nesse lugar em nome de Jesus. Aleluia. Tamo junto, cara. Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém. Aleluia. Motivo de muita alegria estar aqui. Alguns anos atrás já estive aqui ajudando o pastor Enildo, e poder retornar aqui trazendo a palavra de Deus é um motivo de muita alegria. Queria agradecer ao pastor Beto, agradecer ao Yuri, toda a mocidade da Igreja Batista El Betel. Quero dizer para vocês que me sinto em casa, né? Não só por ser aqui na Caracuzinho, mas por estar com pessoas que me fazem se sentir em casa. Então, queria dizer para vocês que mais uma vez é um motivo de muita alegria e muita responsabilidade. Sempre nos dá aquele frio na barriga, sempre nos dá aquele nervosismo, mas é normal. Falar da palavra de Deus exige muita coragem e exige muita responsabilidade. Então, e essa semana foi uma semana de muita tribulação, muita correria. Até hoje, eu estar aqui já é um milagre muito grande, né? Quase que ontem eu ligava para o Yuri e disse assim, Yuri, tu vai ter que ir lá no meu lugar, porque eu tive uma lesão na panturrilha e eu estou aqui em pé agora. E eu vou te dizer um negócio, eu estava orando por Senhor, que eu já ia dizer assim, irmãos, não pense que eu estou entrando em mistério não, é só porque está doendo. Mas eu subi aqui, a dor sumiu. Eu estou em pé aqui, sem brincadeira nenhuma. Então vamos aqui, vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis 12. Deus tem falado no meu coração sobre isso. Quando o Yuri me falou que eu iria pregar, eu indo buscar minha esposa no trabalho, Deus me falava muito ao meu coração sobre obediência. E vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Gênesis 12. E falar sobre obediência, eu não poderia citar outra pessoa senão Abraão, o pai da fé. E assim diz a palavra do Senhor em Gênesis 12, 1. E o Senhor disse a Abraão:
sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Abraão partiu com o Senhor, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu da casa de Harã, saiu de Harã. Aleluia, pode se sentar. Esse pequeno texto introdutório pela palavra que Deus colocou no meu coração para falar para vocês essa noite, já nos fala algo extraordinário. A promessa de Deus que ele tinha a Abraão. E no versículo 4 já começa dizendo: partiu pois a Abraão. Abraão não questionou. Abraão partiu pois. Abraão ouviu a voz de Deus. E mais na frente vai falar o quão estruturado era Abraão. Abraão já tinha muito gado, muito ouro, já era um homem casado, já tinha 75 anos. Mas mesmo assim, ele saiu do conforto do seu lar para seguir uma promessa. Abraão pega suas coisas, sua esposa, e vai adiante à terra prometida. Mais na frente, o Senhor vai falar que, a Bíblia vai falar que Abraão se apartou de Ló. Eu não sei se você leu a Bíblia hoje, viu? Mas você vai ler um bocado agora. Falar sobre Abraão vai exigir muito isso. Lá no capítulo 13, Deus vai dizer assim, ó: depois que Abraão se apartou de Ló, o Senhor disse: daí onde você está, levante os olhos para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência como o pó da terra. Se alguém puder contar o pó da terra, também poderá contar a sua descendência. Vá, percorra essa terra, de alto a baixo, de um lado para o outro, porque eu darei a você. Então Abraão mudou o seu acampamento e morou próximo a carvalhos de Manré e Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. É importante enfatizar a obediência de Abraão. Deus já tinha prometido no capítulo 1, no versículo 1. E mais uma vez Deus lembra Abraão. Deus vai lembrando ele da promessa. E a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês: será que nós temos sido como Abraão? Será que nós temos obedecido ao Senhor assim que Ele fala? Ou será que nós temos relutado aquilo que o Senhor tem falado para nós? A promessa que Deus tem cumprido para nós. Nós temos sido uma geração desses últimos tempos tão preocupada com o nosso futuro, tem trago uma ansiedade tão grande. A gente tem vivido isso, a gente tem conversado com alguns jovens e há uma preocupação tão grande no que ser, no que fazer, no que ter, com quem casar, como vai ser, se vai ser uma festa grande, se não vai ter festa. Mas poucas das vezes nós escutamos falar que vai ser do jeito que o Senhor quer. E Abraão nos ensina que quando a gente ouve a voz de Deus, o desejo do nosso coração ele não importa. O que nos resta é obedecer. Vou fazer algo que é tradicional da nossa igreja. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: você está obedecendo a voz do Senhor? Mas na frente, essa parte aqui a gente ouve demais sobre Abraão. Que é a parte onde Deus promete a ele um filho. A gente conhece Abraão como pai de muitas nações. Conhece Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E lá no versículo 18, Deus fala assim, a partir do versículo 10, no capítulo 18, a partir do versículo 10. Então um deles disse, um dos homens inspirados por Deus, a qual Abraão viu, disse assim:
Voltarei dentro de 1 ano, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava na entrada da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade, bem avançada, e Sara já tinha deixado o seu tempo de ovular, o seu tempo de menstruar. Por isso, riu consigo mesmo ao pensar: depois eu, velha e enrugada, e meu esposo, já idoso, ainda terei esse prazer de ter um filho? Então o Senhor disse a Abraão: porque Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz, agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Dentro de 1 ano voltarei a você, e Sara terá um filho. Foi a primeira vez que Abraão duvidou do Senhor. Mas sabe por que ele duvidou? Porque aos olhos dele, aquilo que o Senhor tinha prometido era algo impossível de acontecer. Sara com 90 anos, Abraão que Deus já tinha falado que ele não era mais Abraão, agora ele seria Abraão, pai de muitas nações. Abraão saiu sem nenhum filho quando ouviu o chamado do Senhor. E Deus promete: você será pai de muitas nações. E Sara, como é que ele seria pai de muitas nações se Sara era estéril? Por isso que Abraão duvida. Ele já com 99 anos de idade, velhinho, debilitado. Mas aí Deus pega e fala para ele: eu te darei um filho. Mas uma coisa que naquele momento Abraão esqueceu foi que quem prometeu foi Deus. Então eu não sei o que você tem colocado diante do Senhor, mas eu sei que se Deus foi Ele que prometeu, Ele vai realizar na tua vida. Não importa se a situação para você ela seja possível, não importa. Para Deus o impossível é só um detalhe. Aquilo que para nós se torna algo que, meu Deus, eu não vou conseguir, isso aqui não dá. Para Deus isso é só um detalhe, meu irmão. Para Deus ele basta estalar o dedo para acontecer. No capítulo 21, Deus cumpre a promessa de Deus dar um filho para Abraão. Logo depois, eu imagino que Abraão, como tenha ficado confusa a cabeça de Abraão. A Bíblia não nos relata, mas você parando para meditar, logo após que Deus cumpre essa promessa, que é dar um filho a alguém que era estéril, Deus pede esse filho de volta. E lá no capítulo 22, vai dizer assim, passando algum tempo, depois Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: sim, aqui estou. Então Deus disse: tome o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto em um dos montes que eu indicarei. Abraão mais uma vez ele não questiona o Senhor. E não sei se vocês prestaram atenção, em algumas traduções aí na Bíblia de vocês, quando Deus fala Abraão, ele responde: eis-me aqui. Na minha NVI diz: sim, eu estou aqui. Abraão não sabia o que Deus ia pedir, o que Deus ia falar, mas ele diz: eis-me aqui. Será que hoje nós temos estado atentos à voz de Deus, ao ponto de o Senhor falar e nós dizemos: Senhor, eis-me aqui? Ao ponto de não importa o que Deus vai pedir ou exigir de nós, mas nós dizemos: Senhor, eis-me aqui. E ainda mais quando se fala de Abraão aqui, que Deus pede a promessa de volta. Só que a gente vai ver, o mais interessante é que Deus ele não queria Isaque. Ele queria provar a Abraão. Ele queria saber o quanto Abraão estava disposto a cumprir a sua vontade. Abraão não sabia que Deus queria apenas o seu filho. Ele não queria, mas ele queria colocar a sua fé em prova, a sua obediência.
Talvez vocês aqui Deus tenha colocado a sua fé em prova esses dias, a sua obediência em prova. E qual tem sido a sua resposta? O que você tem falado para Deus quando Ele estiver lhe pedindo algo, ou quando Ele lhe pediu algo, quando Ele lhe pediu para sacrificar algo que você tanto ama? O que você tem dito ao Senhor? É doloroso. Abrir mão do nosso conforto, abrir mão do que amamos, para ouvir a voz do Senhor, não é para qualquer pessoa, mas são apenas para aqueles que obedecem à voz do Senhor e confiam em Sua palavra. Porque não importa o que a gente vai ter aqui nos bens materiais, o que importa é o que a gente está plantando no reino espiritual. O que importa é o que nós temos carregado diante do Senhor. Nós temos sido uma geração tão preocupada, eu já falei isso agora há pouco, em ter. E essa bombinha aqui tem nos ensinado tanta coisa ruim, tem nos mostrado, a gente acaba, quando eu estava orando, Senhor, o que eu vou falar para esses jovens? E Deus me falava, cara, essa juventude de hoje, ela tem se comparado tanto ao que eles veem na internet, que você tem se olhado no espelho e dito que você está se atrasando, você está atrasado. Isso tem gerado angústia no seu coração. E você não está atrasado. Ah, mas fulano de tal, ele tem 19 anos e já tem um carro do ano. Fulano de tal está na faculdade que ele queria e eu não estou. Por quê, Senhor? Cara, para com isso. Para com isso, que você deveria entrar no teu quarto, fechar a porta e orar. Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? Porque apenas os obedientes, eles vão renunciar. Talvez o seu carro, talvez a sua faculdade, talvez aquele concurso que você tanto quer e não passa. Você já perguntou para Deus se é isso que Ele quer para você? Deus falou no meu coração que uma das piores coisas que o Senhor pode fazer conosco é nos permitir ser guiados pelo desejo do nosso coração quando não está na vontade dEle. Eu sei que é difícil dar um glória agora nesse momento, irmão, mas eu não vim aqui entreter bode, eu vim alimentar a ovelha. E Deus falou isso ao meu coração. E eu sei que é para falar com alguém aqui hoje. Ele quer falar com alguém aqui hoje. Talvez você tenha se colocado num lugar onde você vai precisar renunciar a alguma coisa na sua vida e você não tem tido coragem. E Deus está falando com você hoje: renuncia, que é para mim, não é para você. Quando eu era mais jovem, eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 15 anos de idade eu já trabalhava muito cedo e ganhava muito bem. Só que o local que eu trabalhava era um local que não agradava o Senhor. Na minha família, meio que tem um negócio de família, que é você trabalhar com eventos, com festa. Meus primos trabalham com isso, meu pai trabalhou com isso. E eu fui seguindo o mesmo ramo. Só que aos meus 15 anos de idade, quando eu iniciei, eu também recebi um convite. E o convite que eu recebi foi: você quer aceitar Jesus? E eu aceitei Jesus, porque eu queria tocar. E eu toquei. Mas quando eu aceitei Jesus, Ele tomou um espaço no meu coração, que eu passei praticamente 5 anos, 4, 5 anos, para entender que onde eu estava não era o centro da vontade de Deus. E eu precisei renunciar aquilo. Foi difícil. Um adolescente ganhando bem relativamente para trabalhar todos os finais de semana, até a semana livre, mas eu paguei o preço. Poderia estar melhor hoje se eu tivesse, em vez de trabalhar, estudado, mas eu decidi renunciar. Eu disse: fulano, a partir do dia tal eu não vou mais trabalhar. Por quê? Cara, eu não me sinto bem. Não me sinto bem.
Eu não bebia, eu não fumava, eu não fazia nada, mas eu estava no meio de quem bebia, de quem fumava, de quem usava droga, quem se prostituía. E aquele ambiente não era para mim. E eu renunciei. E Deus não deixou faltar até hoje. Pelo contrário, Ele tem me sustentado. Me deu amigos em Cristo. Me deu um ambiente como esse. Hoje, sábado, uma hora dessa, estaria numa festa muito cheia, trabalhando feito um doido. Mas não, hoje eu estou aqui, falando da palavra de Deus. Olha que contraditório. E glória a Deus por isso, irmão. Deus me deu uma mulher maravilhosa. Deus me deu um casamento extraordinário. Renuncia. Se for para o Senhor, renuncia. Não importa o que você está ganhando. Obediência e renúncia, ela tem que andar lado a lado. Você tem que estar sensível à voz de Deus. Hoje existem tantos jovens. O índice de suicídio hoje tem aumentado mais na fase da juventude, porque a gente não tem se relacionado mais com Deus. A gente não sabe, a gente é tanto bombardeado de informação que a gente não consegue discernir, a gente não consegue até discernir o que a gente vai querer da nossa vida. Quem dirá ouvir a voz do Senhor? E o que Deus tem falado conosco essa noite, falado comigo, falado com você, é que Ele quer que você renuncie aquilo que de mais valioso, que toma um lugar no seu coração, para Ele ocupar o lugar de honra que há dentro do seu coração. Não pense, não imagina que vai te faltar, porque não vai. Se você ouvir a voz do Senhor e renunciar, não vai te faltar nada. Não vai te faltar nada. A gente está acostumado, a gente quer ter tudo no controle das nossas mãos. É responsabilidade isso. Mas o Senhor, às vezes, permite fugir do nosso controle para Ele mostrar quem é o Deus das nossas vidas. Porque assim como Abraão, Ele quer ouvir de nós. Eis-me aqui, Senhor. Quando o Senhor falar. Mas lá na frente, Abraão obedece ao Senhor sem questionar, e ele leva o seu filho. Cara, isso me pegou muito. Quando ele vai levando o seu filho, ele vai mais duas pessoas e o seu filho vai levando a lenha para o holocausto, e no meio do caminho, ele manda as duas pessoas que foram com ele ficar lá, e ele vai sair, e o filho dele diz assim: papai, a gente está levando a lenha, mas qual é o sacrifício? Cadê o cordeiro? E Abraão sabia quem era o cordeiro, que ele ia ter que sacrificar. E ele diz: filho, o Senhor providenciará. O Senhor vai providenciar. Ele diz para o filho dele, mesmo sabendo que ele teria que sacrificar, porque até aquele momento ele não tinha ideia de que o Senhor iria mandar ele parar. Até aquele momento ele só imaginava: eu vou ter que matar o meu filho. Mas obedecer à voz do Senhor falava mais alto. Se isso acontecesse conosco hoje, meu Deus, a primeira coisa que eu dizia: não, isso não é de Deus não. E eu imagino quão triste era o coração de Abraão naquele momento, ter que sacrificar o seu próprio filho. E não sei se vocês conseguem perceber, mas isso aqui já apontava para algo que ia acontecer lá no futuro. A gente vai já falar lá na frente. Em Gênesis 9, 22, diz assim, quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar sobre ele, armou a lenha, amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então Abraão estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. E o anjo do Senhor, porém, o chamou: Abraão, Abraão! E ele diz mais uma vez: eis-me aqui.
E o anjo fala: não estenda sua mão contra o rapaz, não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não negou dar a mim o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos, e eis que via um cordeiro preso, assim como ele tinha dito para o seu filho, ele viu o cordeiro preso. Deus revelou, preso sobre os chifres em um arbusto. Foi até lá, tomou o carneiro e sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão chamou aquele lugar de: um Senhor proverá. Por isso até hoje diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez um anjo chamou do céu e disse: Abraão, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e o farei a sua descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu, como a areia da beira da praia. A sua descendência conquistará as cidades dos seus inimigos. Você consegue ver que a consequência da obediência gera um bênção sobre as nossas vidas. Às vezes a gente pensa que a gente vai perder, mas não. A matemática do reino, a gente ganha quando a gente perde. Você percebe como é contraditório? Porque a gente às vezes está preso a tantas coisas que a gente acha que eu quero mais, eu quero isso aqui, não, eu preciso de um carro melhor, eu preciso de uma casa melhor, eu preciso disso aqui, eu não vou renunciar a isso aqui porque isso aqui é meu. Ei, nada que você tem aqui é seu não, foi o Senhor que te deu. E a hora que Ele quiser, Ele pode pedir de volta, assim como Ele fez com Abraão. E nem é porque Ele quer as tuas coisas, é porque Ele quer provar a tua fé, o quanto você tem se firmado nele, o quanto você tem confiado nele. Então lembre-se disso. Quando o Senhor te pedir aquilo que tu mais quer, aquilo que tu mais ama, não é aquilo que o Senhor quer. Ele quer saber como é que está o teu coração. Como será que é a tua resposta? Se é eis-me aqui, ou se você se esconde para não renunciar. Deus proverá no momento certo e estabelece um legado eterno para quem obedece e para quem renuncia. A gente falou aqui sobre obediência e a consequência da obediência. O quão Deus provê aquele que obedece ao Senhor. O quão Deus é fiel àquele que tem obedecido e ouvido a palavra de Deus. Mas a gente não pode esquecer também a consequência da desobediência. Lá em Gênesis 2, 17, fala assim, ó, Deus fala para Adão: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer, certamente morrerá. E o que foi que aconteceu? Eles comeram. E no capítulo 5, vai falar: Cicrano viveu tantos anos e morreu. Beltrano viveu tantos anos e morreu. E até hoje, a gente morre pela consequência do pecado, pela consequência do nosso pecado, pela essa geração adâmica que ainda habita no nosso coração. Lá no Novo Testamento vai dizer: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E aqui eu já quero entrar numa das melhores partes. Em Hebreus 9, 28 vai dizer assim, ó: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá pela segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que aguardam. Assim como por causa de um pecado nós morremos, assim por causa de um homem que pecou nós morremos, desceu alguém do céu, 100% homem, 100% Deus, e nos fez ter a vida eterna. Em Hebreus 10 vai dizer assim, ó: por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste, de holocausto e de ofertas pelo pecado.
não te agradastes. Então eu disse: aqui estou. O rolo do livro está escrito em meu respeito. Eu vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele diz: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste. Embora este fosse oferecido conforme a lei, então acrescentou: aqui estou. Eu vim para fazer a tua vontade. Assim ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, mas por meio do sacrifício do corpo de Cristo, oferecido de uma vez por todas. No versículo 16 continua: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no coração deles e escreverei na sua mente. Depois acrescenta: nunca mais me lembrarei dos seus pecados e nem das suas iniquidades. Assim, já que estes pecados são perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Jesus veio para redimir nossos pecados, irmão. Jesus veio para que nós voltássemos ao Pai. Mas para isso nós precisamos obedecer. Não sei se você sabe, mas uma das formas, eu acho que até a maior forma da gente dizer o quanto a gente ama a Deus é obedecendo. Não é quando você canta que ama, eu te amo e vou gritar para o mundo inteiro ouvir. Não é nesse momento. Não é quando você serve para Deus alguma coisa aqui, não é pelas nossas obras, mas é quando a gente obedece. Aquele que tem os meus mandamentos e eu guarda, esse é o que me ama. Você consegue refletir se você realmente hoje tem amado ao Senhor? Ou você tem jogado palavras ao vento? É difícil dar um glória, mas é uma palavra dura, que nos traz uma reflexão se realmente nós temos amado ao Senhor, se nós realmente temos ouvido a sua palavra, se nós realmente temos obedecido ao Senhor, temos renunciado para viver algo extraordinário da parte de Deus. Ou será que nós estamos vindo apenas esquentar a cadeira? Ou só porque o louvor é legal? Ver o Daniel pulando a primeira vez é massa, engraçado. Te amo, Daniel. Será que é somente por isso que nós estamos aqui? Ou será que nós estamos aqui para ser um sacrifício vivo para o Senhor, mostrando que nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus e obedecer? Quando Jesus ele começa a recrutar os seus discípulos, um dos primeiros discípulos, Simão, Tiago, eles estavam tentando pescar e não vinha nada de peixe, irmão. E detalhe, naquela época pescador era um trabalho muito digno, trazia muito alimento para casa. Não é igual hoje, que as profissões mais desejadas é engenheiro, mecânico, médico. Naquele tempo ser pescador era algo muito importante. E naquele dia eles não tinham pescado nada. Aí quando chega de manhãzinho, o Senhor olhando para eles, eles vêm tristes. Aí o Senhor diz: volta lá e lança a rede de novo. E Simão disse assim: Senhor, nós já voltamos de lá e não pegamos nada. Mas como é o Senhor que está mandando, olha como Simão já entendia quem era Jesus. Como é o Senhor que está mandando, eu vou voltar lá de novo. Aí ele volta. E quando ele volta, a Bíblia fala que era tanto peixe, irmão, que as redes se rasgam. Era tanta fartura que as redes elas não tinham como segurar. Acho que se eles tentassem sair do barco era capaz de afundar de tanta fartura. Eu não sei se você consegue observar essa parte, mas o que é mais extraordinário não é somente o milagre que Deus faz, mas também
é a obediência. Deus não se preocupava com a quantidade de peixes que eles iriam pegar. Deus se preocupava com a obediência que Simão ia ter com ele. E quando Simão volta, ele diz assim, não temas, te farei pescadores de homens. E ele diz, amém. E a Bíblia fala que ele larga tudo e vai seguir ao Senhor. Será que se Deus ele chegar para a gente e dizer assim, ei, não tem aquele concursozinho, né, que tu quer fazer? Larga aí de me seguir. Será que a gente é capaz de fazer isso? Será que a faculdade de medicina que a gente mais almeja, e Deus pedir assim, me dá, porque isso tem tomado um canto no teu coração, que era para eu estar no lugar. Será que a gente vai obedecer e dizer, Senhor, o que é a tua vontade para a minha vida? Hoje não sei como tem sido, não conheço o íntimo de vocês, mas hoje parece tanto que as nossas orações é dizer, Senhor, me ajuda a passar. Senhor, me ajuda a ter. Senhor, me dá a mulher mais bonita, Senhor, aos meus olhos. Senhor, me dá aquilo ali, Senhor. Ou, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Qual é a tua vontade? O que o Senhor quer para a minha vida? Alguém tem perguntado isso em suas orações? Muito cuidado, porque quando você perguntar, Ele vai responder. E se você não estiver disposto de obedecer, irmão, nem pergunte, porque você vai se frustrar. Porque talvez aquilo que você tanto quer não é aquilo que Ele quer para você. O próprio Jesus, quando Ele viu o tamanho sacrifício que Ele teria que fazer, Ele foi ao monte e orou, Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. E assim Jesus se entregou na nossa cruz, na cruz do Calvário, por nós, por mim, por você. Ele sabia, irmão, tanto do sacrifício. Irmão, toda vida que eu tenho a oportunidade de falar, eu falo sobre esse livro. Leiam o sacrifício, a crucificação de Jesus é escrita por um médico, por um cirurgião. Irmão, é muito forte. O que Jesus passou naquela cruz para salvar, para morrer por os pecados, esse pecado aí que tu esconde, esses desejos pecaminosos aí, a fornicação que tu esconde, Jesus pagou lá naquela cruz. A coroa de espinho, o chicote que tinha ponta de ferro, o osso pontiagudo em suas costelas, o vinagre que era de limpar fezes, que foi passado nos ferimentos e colocado na boca de Jesus como se fosse água, foi para pagar o pecado que você comete hoje, que você vai cometer amanhã. E como está o seu coração diante disso? Eu não sei você, mas todos os dias eu digo, Deus, me perdoa, Senhor. Senhor, tira de mim, Senhor, um coração enganoso, um coração orgulhoso, e coloque em mim um espírito reto, Jesus, porque eu quero viver a tua vontade, Senhor. Eu não quero mais que os meus pecados sejam motivo da tua dor, Senhor, mas eu quero, Senhor, que a minha vida seja um sacrifício vivo para Ti. E tem sido uma oração muito perigosa, mas eu tenho me colocado disposto à palavra do Senhor. Eu estar aqui hoje é uma resposta disso. Algo que eu nunca falei para ninguém, nem para minha esposa, mas Deus várias vezes me mostrava em sonho. Deus em várias vezes, mas às vezes eu acordava e abri o olho e estava pregando para alguém. Eu disse, Senhor, não vou correr atrás de oportunidade. Se o Senhor quer isso aqui, o Senhor vai fazer algum meio para que isso aconteça. E quando ele falou comigo, eu disse assim, opa, eis-me aqui. E Deus tem sustentado, né? Então, muito cuidado com aquilo que você tem colocado nas suas orações. Muito cuidado. Será que é apenas o desejo do seu coração? Ou se você tem pedido para o Senhor o desejo que Ele tem para você, aquilo que Ele tem preparado para você?
Obedeçam a Deus, e a sua consequência é viver eternamente com Ele. Ele foi preparar um lugar, mas para nós conhecermos o lugar que Ele foi preparar, nós precisamos estar preparados para subir junto com Ele. E o que nós temos feito, como nós temos vivido. Eu não sei você, irmão, mas eu tenho tentado. Às vezes é difícil, mas nós temos tentado. Porque viver para o Senhor não precisa, tem que ser uma vida de obediência. Tem que ser uma vida de renúncia. Tem que ser uma vida de frustrar as nossas vontades, para que a vontade dele prevaleça sobre as nossas vidas. Em João 1,29 diz: vejam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É para isso que Deus veio. Abraão, quando aconteceu tudo aquilo, que Abraão já apontava para essa promessa. Em meio a toda aquela época de pecado, Caim, Adão, Torre de Babel, Noé, a arca de Noé, o dilúvio, nasce Abraão, o pai da fé. E dali vem geração, geração, geração. Vem Davi, vem Samuel, vem Jesus, para redimir os nossos pecados. O que todos esses homens não conseguiram fazer, Jesus conseguiu, que foi nos salvar, irmão, para que todo aquele que não pereça, mas tenha vida eterna. Fique de pé essa noite. Cadê o louvor? Me ajuda aí, louvor. Deus é o único cara que Ele te tira do estado onde você perece para te dar a vida eterna. Deus não quer de você apenas 2 horas do seu dia. Deus não quer de você apenas alguns momentos, apenas 2 dias ou 3 da semana. Deus não quer você apenas quando você precisa de algo. Deus quer a sua vida. Ah, mas eu preciso trabalhar. Trabalhe, seja um exemplo onde você trabalha. Ah, mas eu preciso estudar. Estude, seja um exemplo onde você estude. Ah, mas eu quero namorar. Namore, seja um exemplo no seu namoro. Deus, Ele não veio para os santos, irmãos. Ele veio para os pecadores, para te dar uma segunda chance. Eu não sei como é que você está agora, mas esse é o momento em que, se você ainda não conhece o nosso Deus e precisa aceitar o Jesus, esse é o momento de você vir aqui à frente e aceitar Jesus. Esse também é um momento de que, se você conhece a Jesus, aceitou a Jesus, e por algum momento você se afastou dos caminhos do Senhor, esse também é um momento para você vir aqui na frente para nós orarmos por você. E esse também é um momento para que, se você ouviu a voz de Deus, para aqueles que têm uma promessa do Senhor e decidem dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu queria chamar você aqui na frente para a gente orar com você. Você que tem uma promessa do Senhor na sua vida, você que tem a convicção, e você quer dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, eu quero viver a Tua vontade.
E nesse momento você está na sua mente dizendo, eu não vou não, eu vou ficar aqui, não é comigo. Por que Deus não fala assim comigo? Por que Deus não fala aqui comigo? Eu tenho que ir lá na frente. Aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. Fechar os nossos olhos. Senhor, muito obrigado, Jesus, pela tua vontade, Senhor. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor é suficiente, Jesus. Jesus, muito obrigado, Jesus, porque o Senhor continua, Senhor, sendo fiel conosco. Assim como o Senhor foi fiel a Abraão, Jesus, assim como o Senhor foi fiel a Isaac e a Jacó, Jesus, tu continua sendo fiel ao teu povo, Senhor. Jesus, eu quero te orar, Senhor, por essa mocidade, Senhor, por essa geração, Jesus, desses últimos tempos. Jesus, a nossa mente tem sido tão bombardeada, Jesus, com tantas informações, Senhor, que às vezes fica difícil, Jesus, de discernir a tua voz. Mas nós queremos, Senhor, essa noite, que caia por terra toda a barreira, Senhor, do inimigo, que nos impede, Jesus, de ouvir a tua voz, Senhor. Que caia por terra, Jesus, tudo aquilo, Senhor, que tem nos impedido, Senhor, de fazer a tua vontade. Que nós possamos estar, Senhor, com os nossos ouvidos atentos à tua voz. Para que quando o Senhor falar conosco, nós estejamos atentos para dizer, eis-me aqui, Senhor, o que tu queres de mim, Jesus. Nos encoraja, Senhor, de fazer as orações perigosas, Senhor, e perguntar qual é a tua vontade sobre as nossas vidas, Jesus. Ah, Senhor, não nos deixe, Jesus, preencher o nosso coração apenas com riqueza, Jesus, com desejo, Senhor, extraordinário, Senhor, de ser grandes homens, Senhor. Mas preenche o nosso coração, Senhor, de fazer a tua vontade e ser grandes homens de Deus nessa terra, Jesus. Ah, Jesus. Muitas das vezes nós te oramos por missões, queremos ser enviados a lugares altos. Mas, Senhor, também existe povos, Senhor. Existem povos mais pobres que eles precisam também ouvir a tua palavra, Jesus. E o Senhor quer nos usar, Senhor, como um canal do teu evangelho para eles, Senhor. Então nos ajuda, Senhor, a dizer, eis-me aqui, Senhor. Seja para o pouco ou seja para o muito. Esquadrinha, Senhor, o nosso coração essa noite, Jesus. Nos faz, Senhor, te amar mais, Senhor. E nós só vamos te amar mais, Jesus, quando obedecermos a tua palavra, Senhor, os teus mandamentos, Senhor. E para isso nós queremos estar sensível ao teu falar, sensível à tua presença, Senhor, sensível à tua voz, Jesus. Ei, eu sei que tem alguém aqui que está dizendo assim para Deus, Deus, eu não estou sentindo nada. E eu queria te dizer uma coisa, você não precisa sentir nada. Deus está aqui. Deus se faz presente nesse lugar. A sua palavra nos revela isso. Ele é um Deus onipresente. Nós não precisamos senti-lo para o adorá-lo. Não é sobre nós, é sobre Ele. Nós precisamos adorá-lo para senti-lo. Começa a fechar os teus olhos, levantar as tuas mãos e entoar louvores ao Senhor. Aonde você está, começa a falar com Deus. Começa a clamar sobre a sua misericórdia. Começa a clamar sobre o seu favor.
Começa a clamar sobre esse bairro, sobre essa rua, sobre essa cidade, sobre esse estado, sobre esse país. Começa a clamar pela misericórdia do Senhor sobre esse lugar. Ah, Jesus, muito obrigado que nós não precisamos de energia para te adorar, Senhor. Nós temos o fôlego de vida e isso é suficiente para engrandecer o teu nome, Senhor. Mais uma vez, muito obrigado pela tua palavra essa noite, Senhor. Jesus, eu me coloquei à disposição como um canal do teu evangelho para essa mocidade, Jesus. E que o Senhor tenha me usado para ele, Jesus. Não é sobre mim, Jesus, é sobre o Senhor. Não é o meu nome que eu quero que esteja, Senhor, nos holofotes, é o teu. Assim como o salmista, Senhor, que o Senhor cresça e que eu diminua, Senhor. Que o teu nome tenha sido exaltado essa noite através da tua palavra, Senhor. E que a tua palavra, Senhor, venha ser como uma faca de dois gumes, Senhor, capaz de dividir a alma e o espírito, Jesus. Oh, Espírito Santo, põe em nós, Jesus, um espírito reto, Jesus. Põe em nós uma sinceridade, Jesus. Põe em nós, Senhor, a vontade de te obedecer, Jesus. Capaz de largar qualquer outra coisa para viver a tua promessa. Assim como Abraão fez, Jesus. Que nós possamos ouvir a tua voz e obedecer, Jesus. Mesmo que para nós, Senhor, venha ser totalmente impossível, totalmente nada a ver, Jesus, que nós venhamos te obedecer, porque o Senhor tem cuidado e preparado tudo, Jesus.
Já ia falar, vou tirar a foto.
No sonho pra sonhar,